aula 3. Os slides de filosofia já estão no Class. Os slides de história, assim como a lista de história, vão entrar hoje, tá? Por que não tem lista de exercício de filosofia da aula 3? Porque na aula 3 a gente tem Sócrates, sofistas e Platão. Só que para dar, fica muito cansativo, os meninos confundem tudo, é pesado. Então, na primeira parte da aula, eu vou falar sobre Sócrates e os sofistas, os embates deles. E na segunda aula que vem, a gente vai falar sobre Platão. Então, a aula que vem, eu subo os exercícios e a gente fala sobre Platão, tá bom? Agora a gente vai conhecer agora os clássicos das filosofias que a gente estudou lá na aula de história do ano passado. Já entrando no mood Enem, que agora é 2 anos. Se a gente estudou a sociedade clássica, né, Roma e Grécia, agora a gente vai estudar os clássicos da filosofia, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Primeiro que a gente vê que é importantíssimo Sócrates. Sócrates a gente não sabe se ele existiu ou não. Por quê? Porque não tem registro. Sócrates não deixou registro. Quem registrou Sócrates foi Platão. Platão, nos seus livros, ele vai falar muito sobre Sócrates. Então, a gente não sabe se Sócrates é um personagem de Platão ou se ele realmente existiu. Para a gente, não faz diferença, tá? A gente considera Sócrates como um grande expoente da filosofia. Por quê? Porque a Grécia está mudando. A Grécia, ela está mudando. A gente viu, né, que... Vou arrumar aqui. A gente viu lá na aula de Grécia que a Grécia chegou à democracia, principalmente numa cidade chamada Atenas. Se agora a gente tem uma nova forma de governo, e principalmente esse governo precisa de debate, a gente tem novos questionamentos. Quando os homens vão para a Ágora, vai ter pessoas, que eu coloquei uma fotinho, essa foto meio redonda, é do que seria a Ágora. Tem alguém falando e várias pessoas prestando atenção, conversando, porque logo, logo era você que ia lá falar, era você que ia lá debater. Então, o nome dos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Importantíssimos, tá, gente? Não tanto Sócrates, Platão e Aristóteles, fundamentais para o Enem. Sempre tem. E aí, a gente... Então, está nascendo uma nova Grécia. Então, tem novos questionamentos. Como assim? Quem é esse homem? Por que esse homem fala? Como que esse homem fala? Por que tem gente que fala melhor? Por que tem gente que fala pior? Por que tem gente que tem oratória muito boa? Quem é a gente? E aí, o homem vai estar no centro, literalmente no centro da Ágora, literalmente no centro da filosofia. Está nascendo uma nova arquê, já que os pré-socráticos procuravam entender como era o mundo exterior, a gente vai tentar entender o mundo através de nós. Antropocentrismo, que lá no Renascimento a gente vai resgatar. Né? Com o surgimento da democracia, os debates na Ágora, nasce a necessidade de descobrir quem é o homem, como esse homem fala. Primeiro, um grupo fala assim, vamos educar esses homens. Esse grupo tão odiado, Aristóteles os odeia, Platão odeia, Sócrates então não consegue nem ver. Sócrates olhar e falar, chegou, Sócrates saía. São os sofistas. Os sofistas são os mestres da retórica e da oratória. Eles acreditavam que não existe uma verdade. Por quê? Porque quando alguém vai na Ágora falar, o José foi lá na Ágora falar, o José acha que tem que construir novos encanamentos. O Pedro acha que não. Quem está certo? O Pedro ou o José? Não importa. Existe a verdade do Pedro, existe a verdade do José. Ele vai acreditar que a verdade é relativa e imutável. Já que não existe verdade, o que é importante, então? É importante você falar bem. Porque se você fala bem, a sua verdade vai parecer mais atrativa. Entende? Então, os sofistas, lembra lá que em Atenas tinha uma nova classe social, que tinha os eupátrias, né, que era de quem já nascia rica, e ricos, e que os filhos recebiam educação, eles pagavam os sofistas,
E também tinha os metecos, que eram comerciantes. Alguns comerciantes dos metecos, eles ficavam ricos, e eles queriam falar bem igual os eupátrias. E aí eles pagavam o sofista. Então, o sofista dava educação para quem pagava. Os sofistas não queriam saber se era estrangeiro, se não era estrangeiro. Dinheiro na conta, educação, bebê. Era assim que eles falavam. E vocês acham que o Pitágoras, a rede Pitágoras foi a primeira? Os sofistas estavam aí bem antes, educando. Eles vão... O mais importante, o sofista mais importante é esse homem aí, o Protágoras. E a gente também tem um com um nome muito bonito, Sem Deboche, Gregório. Eu acho esse nome muito bonito. Então, os dois importantes é Protágoras e Gregório. Quando cai um texto de sofista sobre isso, é o nome deles que aparece normalmente, mas é para você entender que o que importa é retórica, o que importa é oratória. Quais são as características centrais dos ceticistas? Lembra que lá na primeira aula de filosofia eu falei que aquela aula era fundamental, tá salva no YouTube para vocês reverem, ela é pequenininha, mas porque a gente tem os ceticistas e os dogmáticos. São 3 só grupos ceticistas. Sofistas, os ceticistas, nos helenos, né? E os mestres do ceticismo com Nietzsche, tá? Nietzsche é ceticista. Quem é ceticista? Aquele que não acredita na verdade. Não tem uma verdade única. Eles não são nem empiristas, nem racionalistas. Esse embate começa depois. Eles não acreditam nem que só a razão dá conhecimento ao homem, não só os sentidos dá conhecimento ao homem, os dois dão conhecimento ao homem, já que não tem verdade. O que dá conhecimento também não é muito importante. Ele acredita no livre-arbítrio. O sujeito define o que é verdade. O sujeito define qual história quer contar e como conta. Os valores dos sofistas, né? Os sofistas são antropocêntricos, né? O homem está no centro das coisas. A gente acabou de ver aí a Idade Média. O teocentrismo, Deus no centro das coisas. Aqui não. Tanto para os sofistas quanto para Sócrates, quem está no centro das coisas é o homem. Só que para Sócrates, o homem não é maior que a verdade. Que é a verdade. Para os sofistas o homem é maior que a verdade. Protágoras tem uma frase que ficou famosa, que é: o homem é a medida de todas as coisas. Então, o que é verdade para mim só importa para mim, porque eu sou minha medida. Relativismo, a verdade depende do ponto de vista. Oratória, imprescindível. Vamos ver que a gente não tem eu não tenho oratória boa, né? Imprescindível para os sofistas, oratória, que é a capacidade de discurso. Como você fala, se você fala de forma clara, a forma é mais importante que o conteúdo. Quando cai redação de fake news, voltar para vocês. Quando cai redação de fake news, é o que mais aparece em redação. Os valores sofistas estão em alta na sociedade contemporânea, apesar de a gente ter evoluído no campo, evoluído no sentido de ter mudado, no campo da filosofia, no campo da moral, os valores dos sofistas voltaram a estar em alta. Por quê? Na fake news não importa o que está escrito, o conteúdo, importa a forma, como é dito. É dito de forma convincente, é dito de forma de mexer com suas paixões, né? Então você acaba acreditando. A oratória, então, é muito importante para eles. A retórica, a capacidade de você convencer o seu interlocutor, e a antilogia, que também é características da fake news e característica também de líderes que trabalham com o poder do carisma, né? É um discurso propositalmente ilógico, tá? Não faz sentido o que ele está falando. Ele mesmo se contradiz. Ele fala A e depois ele fala que não é A e você fica perdido. Se você fica perdido, você não entende. E o ser humano tem, por natureza, a ideia de: se eu não entendi, é porque é mais inteligente que eu, deve ser que eu acredito. E os sofistas já sabiam isso lá desde a Grécia. Então, os discursos dos sofistas, eles eram muito antilógicos. Você não sabia direito o que ele estava falando, mas você acabava comprando, porque era com a linguagem muito bonita, a oratória era clara, o tom de voz era gostoso de se ouvir. E sempre começava: não importa o que eu acho, você vai encontrar essa verdade. Então, isso é muito convincente.
Entendemos os sofistas? Temos alguma dúvida? Ou alguma observação sobre os sofistas? Entenderam todo mundo? Nenhuma dúvida? Os valores sofistas? É bem facinho. Ótimo. Tinha um povo não, tinha um homem que detestava os sofistas. E falava assim que era um absurdo eles serem chamados de sofistas, porque lembravam que eles eram amigos do saber. Chamava eles, foi Sócrates, inclusive, que falou que eles eram burgueses safados. Brincadeira. Mas Sócrates, odiava os sofistas. Ele pensava que filosofia e educação não podia ser feita dessa forma. Nossa, eu preciso de um mestre sofista, porque eu troco as palavras tudo. A minha retórica e minha oratória é bem ruim. Socorro. Será que se eu ligar para o Protágoras ele me atende? Sócrates também vai compartilhar da arquê da educação, ele vai acreditar que a resposta para o mundo é educação, é entendimento de quem é o homem, como esse homem se vê no mundo. Olha aí, redação de educação. Lá na Grécia Antiga, com o surgimento da democracia, muda arquê para a educação. E até hoje, na modernidade, já na democracia contemporânea, ela ainda, apesar de ser apontada como resposta, ela ainda não é valorizada. Um baita argumento. A busca, ele vai falar que a busca do conhecimento está dentro do homem, só que ele não é cético. Existe uma verdade. Ele é dogmático. Só que verdade é essa? Não sei, vamos descobrir. Como que a gente descobre? No próximo slide, a gente vai entender como que a gente descobre com o método socrático. Epistemológico, ele vai estudar o conhecimento, né? Ele vai ver como que o conhecimento chega às pessoas. Ele também não é empirista nem racionalista, ele vai falar que ele é ignorante, né? Só a ignorância leva a gente a conhecer a verdade, só sei que nada sei. Ele não é determinista nem livre-arbítrio, ele vai falar, conheça a ti mesmo, porque quando a gente conhece a verdade. Ah, Maria Cláudia, mas se ele falou que a gente conhece a verdade, a sua verdade, então, deve ser diferente da minha verdade. Não. A minha verdade e a sua verdade são a mesma. O autoconhecimento leva ao mesmo lugar. Não é como os sofistas falaram que levariam a lugares diferentes. Não, para Sócrates levam ao mesmo lugar. Ele é dogmático. E essa balela de você achar que a minha verdade é diferente da sua, isso é só convencimento para te convencer, isso é só balela mesmo para te convencer a pagar pelos meus ensinamentos. Porque, na verdade, eu vou estar te dando aquilo que você quer. Entende? Para Sócrates, não. Sócrates ensinava de graça, ele encontrava um grupo de jovens e depois ele vai ganhar fama, os grupos de jovens. Ele lutou na Guerra do Peloponeso por Atenas. Isso. Dogmático é aquele que acredita na verdade. Quem não é, na filosofia, quem não é cético é dogmático. Só temos 3 escolas céticas. Sofistas, os céticos, lá no período helênico, e a escola do Nietzsche. Nietzsche, um pouco de Schopenhauer, esses são céticos. O resto é tudo dogmático, tá? Acredita que existe uma verdade única. Eu me perdi aqui, deixa eu voltar. Sócrates era um jovem que lutou na Guerra do Peloponeso. Ele voltou depois da guerra para Atenas e ele vai ensinar esses jovens, tá? Às vezes ele vai chegar em grupo de jovens, ele foi mestre, Platão vai dizer que ele foi o seu mestre, e ele vai questionar, por que vocês pensam assim? Como que vocês pensam assim? Ele vai falar assim, será que aquilo que você pensa é verdade? Então ele vai questionar, o método dele é o questionamento. A gente fala que Sócrates tem um método, o método socrático, lembrando que o grego é apaixonado pelo número 4, 4 passos. Nas provas, os 4 passos de Sócrates são normalmente reduzidos a 2, que é os 2 últimos. Ironia, que é provocativa e não soberba, e a maêutica. Sócrates vai falar que para você chegar num conhecimento, primeiro você tem que admirar. Então, primeiro, eu vou começar a admirar as coisas que estão no mundo. Eu vou admirar como o mundo funciona de forma racional, né? Lá os pré-socráticos, os primeiros filósofos já tinham percebido isso, já tinham percebido que tinha uma ordem, que tinha um princípio da casualidade, né? As coisas aconteciam ordenadas no universo. Então você vai começar a admirar isso. Você vai começar a admirar tudo. E aí você vai querer entender como que esse conhecimento vem. E aí, depois disso,
que você começou a admirar, começou a querer entender, você vai questionar. Mas será que é assim? Sabe criança pequena, quando ela começa a questionar tudo? Mas por que o céu é azul? Mas por que é isso? Por que é aquilo? Sabe? Você vai entrar nessa fase. Aí depois dessa fase, você vai ter uma fase que você vai ter respostas. Né? Ah, o céu é azul porque reflete. E aí você vai ser irônico. Mas irônico de forma provocativa, não de forma soberba. Você vai virar e falar, mas será mesmo que é porque reflete? Aí, sabe? É uma ironia, tipo assim, de pôr a sua tese em prova. Você vai questionar tanto sua tese que vai acontecer o quarto passo, que é a maêutica. O conhecimento vai nascer dentro de si mesmo. Por que é maêutica? A mãe dele era parteira. Maêutica, é o número 4. O conhecimento vai nascer de si mesmo. Conheça a ti mesmo. É isso, o conhecimento nasce de dentro da gente. Porque eu refleti tanto sobre aquilo que eu vou encontrar a verdade. Para Platão, a única pessoa que chegou na maêutica foi o próprio Sócrates. Como Sócrates não deixou nada escrito, a gente não sabe se para ele mais alguém chegou na maêutica, tá? Mas para o coisinha, para Platão, todo mundo fica no máximo na ironia, questionando lá seus argumentos, vendo se isso é verdade ou não. A gente não tem grandes revelações da nossa reflexão, não. Nisso para Platão, né? A maêutica, então, esse momento, a maêutica vem do fato da mãe de Sócrates ser parteira. Então, ela não dá a vida, mas ela traz a vida. A vida já está lá, ela só vai ajudar a trazer. É isso que Sócrates vai fazer. Ele vai falar que o filósofo ele não dá a resposta. Ele traz a resposta, ele puxa, mas a resposta está dentro de você. Essa é a parte maêutica. De tanto você admirar, questionar, alguém, ao conversar com você, ser irônico, você mesmo ser irônico com as suas respostas, vai chegar uma hora que esse conhecimento vai nascer. E é dogmático. O mesmo conhecimento que eu tenho acesso, depois desse método, a Larissa tem acesso, a Sabrina tem acesso, o Caio tem acesso, é dogmático, não é cético, não é igual aos sofistas, tá? Apesar dos dois serem antropocêntricos. O quê? O homem agora está no centro da discussão da filosofia. Não é mais a physis, não é mais a natureza. Entendido? Alguma dúvida? Não? Ótimo. Ótimo, que eu vou acabar minha aula cedíssimo. Olha aí para você ver. Só Jesus. O método do Sócrates tem um objetivo. Ele busca sair da doxa, que é opinião em grego, para episteme, que é conhecimento. Por isso, epistemologia é quem estuda a origem do conhecimento. A origem do conhecimento para Sócrates é o próprio homem, né? Kant, depois, vai fazer essa revolução de novo. A revolução que Sócrates faz, já dando um gancho lá para a modernidade, Kant vai fazer essa revolução. A filosofia depois vai entrar no medievo, né? Santo Agostinho e São Tomás de Aquino vão discutir a relação do homem com Deus, mas depois a natureza vai voltar-se de novo a filosofia vai voltar-se de novo para a natureza, e aí Kant vai resgatar, trazer de novo a revolução kantiana, trazer de novo a filosofia para o próprio homem. Então, Kant meio que vai fazer o papel do Sócrates na modernidade. Por que Sócrates é tão importante? Por causa disso, gente. Por isso que a gente fala pré-socrático, tá? O período. Porque Sócrates faz uma revolução de um homem que estava no centro da ágora, agora ele também está no centro da filosofia. Você vai tentar entender quem é esse homem, como o conhecimento chega nesse homem. Tá tranquilo? Sócrates é condenado à morte, né? Porque ele as pessoas da cidade vão entender que ele já tinha mais perto dos 70 anos, que ele confundia os jovens. Ele ficava fazendo todo mundo questionar, esse questionamento, e aí daqui a pouco eles perguntavam, mas será que a democracia é boa mesmo? Esse Senado ateniense, será que o que é decidido o Senado põe em prática? E aí ele vai ser julgado, ele vai aceitar a sentença, ele vai aceitar morrer, por quê? Porque ele vai falar, se eu não aceitar morrer, eu vou dizer que eles estão certos. Então ele vai tomar o veneno e vai morrer. E aí Platão vai ficar abismado,
vai falar que por isso só ele chegou no último passo, só ele conhece de verdade, porque ele conhece tanto, tem tanta certeza do conhecimento que as pessoas que são ignorantes, que as pessoas que estão no nível 1, no nível 2, acabam matando ele por medo. Lá no mito da caverna, ele vai deixar, no fim do mito da caverna, ele vai deixar bem claro que o grande homem que se libertou da caverna é só Sócrates. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Por favor, tenham dúvida. Pra gente não ter que ficar aqui conversando. Tem meia hora ainda disponível, porque daqui meia hora tem jogo do melhor time do mundo. O meu. Premier Futebol Clube já dizia, o melhor time do mundo é o seu. Ninguém tem dúvida? Qual é o sentido número 4 da maêutica? O sentido da maêutica é você chegar ao conhecimento sozinho. É pensar naquilo da parteira mesmo. A parteira, a parteira não é quem dá a vida, a parteira traz a vida. Então, o filósofo, quando você chega no número 4, você teve várias discussões com seu mestre, né? Com o filósofo, que é seu mestre, ou com seus amigos mesmo. E aquela pessoa vai te induzir ao conhecimento, mas o conhecimento vai vir de você. O conhecimento está dentro de você. Conheça a ti mesmo. Ficou claro, Sabrina? Isso. Para fazer da Beyoncé. Isso é a maêutica. Muito boa essa frase da cultura pop. Prefere assumir o que está errado, o que está errado? Prefere morrer? Eu só que me dá veneno aí, meu filho. Nunca errei. Não sei nem o que é isso. Qualquer coisa me coloca no paredão da morte. E aí ele foi. Mais nenhuma dúvida, gente? Que a gente ainda tem 11 minutos. É 11 mesmo, né? Termina 20h45. Intervalo, 10 minutos de intervalo. Deixa eu parar de gravar aqui. Muito obrigada, galerinha do YouTube. Deixe seu like. Se você assiste a aula gravar, qualquer coisa me coloca no venenão. Isso mesmo. Se você assiste a aula gravada e nunca assistiu uma aula ao vivo, saiba que meu coração, que tem um pedaço escorpiano, fica muito chateado com você.